Olá, amigos e amigas. Estamos começando a nova temporada da Hora do Café ao Vivo, com algumas novidades. Primeiro que nós vamos continuar no mesmo esquema de um bate-papo informal através do Instagram, através das redes, agora gravado pelo Zoom, depois vai ficar disponibilizado para todas as pessoas no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, em todas as minhas redes, para que as pessoas possam interagir, possam perguntar. E a ideia é trazer alguns temas muito tranquilos, muito leves e sem perder a originalidade, a informalidade. Tá? Muito bem. Esse primeiro bate-papo vai ser com o meu filho. E vai ser um momento especial, porque quando eu estive pesquisando a respeito dos principais temas que estão da atualidade, um dos temas surgiu, que era justamente trabalhar fora do país, trabalhar fora do Brasil, e quem melhor do que o meu filho, que já se encontra há alguns anos trabalhando fora. Então, como engenheiro mecânico, ele saiu daqui e nós vamos bater um papo, tá? Tem a presença da mãe, que está aqui também assistindo, ela vai também participar, perguntar algumas coisas, se quiser, mas a ideia é fazer um bate-papo e dizer, escuta, Gabriel, você que saiu, você pode explicar para a gente como foi e bater um papo. A ideia é esta, é trazer isso. Fica aqui aberto para que as pessoas possam, se quiserem depois, fazer perguntas, deixar perguntas para que a gente possa responder, e o próprio Gabriel, que está lá na Nova Zelândia. Só para esclarecer um dos pontos importantes, começamos às 19h30 no Brasil, e aí na Nova Zelândia, Gabriel, que horas são? Oi, pai. Aqui são 10h30 do sábado já. 10h30 Dia do 30 de sábado, ou abril. seja, diretamente, como é a hora do café ao vivo, diretamente lá da Nova Zelândia, 10h30 da manhã do sábado. Então, nós vamos começar. A primeira pergunta, Gabriel. Quem é você? O que você está fazendo aí na Nova Zelândia? Dá uma... Só para que as pessoas que vão assistir fiquem sabendo quem é o Gabriel, né? Vamos lá. Bom, tudo bem. Eu sou Gabriel Castilho. Sou filho do grande Armando e da grande Elizabeth, os meus queridos pais. Eu sou engenheiro mecânico formado pela UTFPR. E atualmente eu sou engenheiro de desenvolvimento de produto numa empresa de eletrodomésticos de alto padrão aqui na Nova Zelândia, chamada Fisher Paykel. Esse sou eu. Legal. Tem gente aqui que já entrou aqui no Instagram e fica aqui. Se quiserem fazer perguntas, eu transmito. Eu acho que vocês estão conseguindo ouvir, pelo menos já deram um sinal de que estão ouvindo você, Gabriel. Então, se alguém quiser fazer perguntas, façam por aqui, eu transmito para o Gabriel sem nenhum problema. Só o Gabriel não está no ar aqui no Instagram, porque estava dando um problema de microfonia, então ia ficar ruim para quem estivesse assistindo em ambos os sistemas, tanto no Zoom quanto no Instagram. Então, fica aqui só essa questão. Se alguém quiser fazer pergunta, nós temos aqui algumas pessoas que já entraram. Gabriel, uma das questões que surgem, principalmente para os mais jovens, e aí eu estou me referindo a você, por que trabalhar fora do país? Por que ir embora do país? O que motivou você a sair do país para ir trabalhar em um outro país? Tá? Então, a ideia é saber o que motivou você e se isso faz parte também pelos seus contatos de outras pessoas de outros lugares do mundo, aí na Nova Zelândia ou nos lugares onde já passou. Bom, eu acho que para nós a principal oportunidade é realmente experiência, né? O que eu procurava e o que talvez a maioria dos meus colegas procura é uma oportunidade de experiência, né? Experiência de trabalho, experiência de vida. Algumas pessoas querem procurar condições, como eles dizem, melhores de vida, mas isso é uma coisa bem complexa, eu acho. Mas o principal é realmente você ter abertura, expandir a sua carreira, expandir a sua experiência profissional
expandir a sua experiência pessoal também, porque você é um pulo muito grande que você dá na sua carreira, né? É um pulo muito importante. A visibilidade que você tem quando você consegue ir para fora, seja para estudar, seja para trabalhar, na sua carreira, na sua vida profissional é muito grande. Eu fui para Singapura e o único motivo pelo qual eu consegui um emprego na Nova Zelândia foi justamente porque o meu currículo tinha ali experiência internacional. E as pessoas, com certeza, enxergaram o meu currículo por causa disso, né? Mas eu acho que é isso, né? É uma experiência de vida e de trabalho única. Legal. Bom, Gabriel, uma coisa a gente sabe, para que você fizesse isso, uma série de desafios você teve que cumprir. Na verdade, ah, parece que é muito simples. Pessoas que acham simplesmente, eu vou fazer o curso de inglês e vou embora do país. Tá? Mas eu sei que provavelmente não deve ser tão simples assim. Quais foram os maiores desafios que você teve para sair do país? Quer dizer, primeiro você foi para Singapura, né? Singapura. Quais foram os principais desafios de sair do Brasil e ir para Singapura? Sair fora do país, principalmente do Brasil, ainda é uma questão de privilégio, né? Óbvio que você precisa saber falar o idioma, principalmente o inglês, mas para a maioria das pessoas ainda é muito difícil, né? Você tem que os caminhos que são muito escolhidos são de estudar ou fazer um curso de inglês fora para depois tentar procurar um emprego, e isso requer poder financeiro, né? Então, o primeiro desafio é esse, né? Você ser enxergado fora, você conseguir abrir uma porta para fora, seja para estudar, seja para trabalhar. Se você vai estudar e você se destaca muito bem nos seus estudos, você talvez consiga uma bolsa, né? Tem os programas, haviam os programas de Ciências Sem Fronteiras e programas para estudar fora do país, mas é muito difícil mesmo. Para mim, foi uma oportunidade única, que eu estava no momento de início da minha carreira, assim, praticamente recém-formado, alguns anos depois de formado, e a empresa em si estava procurando uma pessoa do Brasil que não tivesse vínculos, não fosse casado, não tivesse filhos, né, não tivesse esse tipo de vínculo, e que tivesse disposto a ir para Singapura para trabalhar lá, para aprender, e o objetivo inicial deles fosse que esses brasileiros fossem voltar para o Brasil para criar um escritório de engenharia daquela empresa na América, né? Então foi uma oportunidade ímpar, eu acho, né? Porque os colegas brasileiros meus que trabalham aqui na Nova Zelândia, eles têm 10, 15 anos de experiência a mais do que eu, têm muito mais vida do que eu, né? Ou seja, eles construíram uma carreira muito mais ampla para poder ser enxergado pela empresa, para ter essa oportunidade de sair, né? Então, o desafio principal é realmente você ser visto pela empresa de fora, ou você ter dinheiro para você poder pagar um curso, né? Infelizmente, é uma experiência que ainda é um privilégio, né? É uma coisa que não é acessível para todo mundo. Uma parte das pessoas com quem eu conversei antes de conversar com você levantaram a seguinte questão, que muitas vezes você sai do país, do Brasil, e embora tenha uma profissão, engenheiro, faz direito, vão trabalhar em outros países e trabalham em qualquer tipo de atividade, porque precisam sobreviver naquele novo país, né? Então, algo que não fariam aqui É, no Brasil, por exemplo, lavar pratos, trabalhar com office, como qualquer outra profissão, das mais simples, porque vão encontrar alguma dificuldade na questão de arrumar um emprego na sua própria profissão. Você não teve é. essa dificuldade, né, Gabriel? Você já foi Não, direto. exatamente. Foi uma questão, a empresa estava procurando nós, mas é uma dificuldade muito grande mesmo, principalmente quando você vai para países que não têm déficit de profissionais, né? Uhum. Então, quando eu consegui um emprego na Nova Zelândia, eu estava procurando em países que
tivessem déficit de engenheiros, que tivesse abertura para contratar engenheiros de fora. Legal. Se eu fosse tentar ir para os Estados Unidos para conseguir uma vaga de engenheiro nos Estados Unidos, seria quase impossível, porque eles têm um engenheiro tão bom quanto eu em cada esquina, né? Então, eles não precisam se dar o trabalho de contratar um engenheiro fora. Então, realmente, tem muita gente que vai para outro país, mas e acaba tendo que procurar outras profissões para se adaptar, né? Para se estabelecer no país. Legal. Mas eu acho que é uma questão pessoal, né? Se a pessoa está disposta a fazer isso, se ela vê vantagem de fazer isso, né? Legal. Eu não tive esse problema justamente por causa disso, né? Eu fui contratado por uma empresa que queria um engenheiro brasileiro e depois eu procurei empresas em lugares que precisavam de engenheiros qualificados. Então, a primeira dica que se dá para quem realmente tem essa intenção de ir para um outro país e faz questão de trabalhar na sua própria profissão e não vai trabalhar em outras coisas, procurar países, procurar locais, né, onde você percebe que existe um déficit naquele tipo de profissão, tá? Que é algo que você está dando a primeira dica que a gente está passando para as pessoas, que eu acho que vale a pena. Agora vamos falar um pouquinho das dificuldades, né? Você falou bem do seu lado profissional, mas tem um lado emocional, tem um lado do estar agora longe de família, tudo. Quais são as principais dificuldades que você enfrentou e vem enfrentando agora, né? De estar, por exemplo, agora, não sei quantos, acho que são 4.000 quilômetros de distância, qualquer coisa desse tipo, entre a Nova Zelândia e o Brasil, ou qualquer coisa desse tipo, né? Acho que são 14 mil quilômetros, 15 mil 14, quilômetros. desculpa, eu pesquisei, eu sabia que tinha 4, né? É. Então, 14.000 quilômetros de distância é alguma coisa bem grande. É. Conta um As, pouquinho dessas questões das dificuldades. as dificuldades são muitas, né? Para começar, se adaptar. Não importa o quanto você pesquise sobre o país, o quanto você esteja disposto a sair, aquela sensação de você estar começando num lugar novo, chegar e a única coisa que você tem são suas malas, num quarto de hotel, sozinho, e você não sabe. Você tem que reaprender como uma sociedade funciona, né? Você tem que reaprender como é que eu faço para ir no banco, como é que eu alugo uma casa, como é que funciona a conta de luz, esse tipo de coisa, né? Então, isso dá uma ansiedade muito grande. Então, mesmo quando você vai com uma estrutura mais já pronta, por exemplo, uma bolsa de estudo, ou às vezes com um intercâmbio, tem aquela ansiedade enorme de você estar sozinho, de verdade sozinho, né? Porque você está muito longe da sua estrutura de família e amigos, e você não sabe como fazer as coisas. Então, é muita ansiedade, acho que essa primeira dificuldade. Então, o começo, a adaptação, os primeiros 6 meses são realmente muito difíceis, né? Você vive uma situação é como se você não conseguisse estabelecer uma rotina ainda, porque você não se sente confortável, né? A rotina traz um certo conforto, traz uma certa familiaridade, uma lembrança do dia a dia. Então, começar num país novo, os primeiros 6 meses são uma loucura. Você não tem rotina, você não tem estabilidade, Todo você dia ainda é algo está. novo, né? Isso, todo dia de novo, você está ainda pisando em ovos, em tudo, né? Você, às vezes, tem dificuldade de se locomover na cidade. A tecnologia hoje facilita muito isso, mas mesmo assim, essa dificuldade é muito grande. E, Alimentação, como é que foi a questão da alimentação nessas cidades, nesses países, né? é, Singapura e Nova Zelândia. Como é que foi essa questão da alimentação? Como é que você se sentiu? bom, Singapura foi difícil, né? Porque Singapura é um país, é uma cultura muito difícil, é muito diferente. É cultura totalmente asiática, bastante influenciada, quase 70 e tantos por cento da população é de chineses ou descendentes de chineses, né? Então, é uma cultura bem chinesa de alimentação. Então, a alimentação foi difícil no começo. Primeiro porque a comida deles, para o nosso paladar, é simplesmente sem sal.
tem muita gordura, tem muita coisa frita. A comida deles não é saudável, sabe? Eles comem muitos frutos do mar, o que não é bom para colesterol também, né? Tanto que em Singapura eles têm programas para combater diabetes, porque eles dizem que 25% da população até 2030 vai ter diabetes. Nossa! Por causa do consumo desses óleos fritos e dessa comida gordurosa que eles comem e de frutos do mar, né? Então a alimentação foi muito difícil no começo, mas foi um processo de meio que reeducação alimentar, porque eu acabei aprendendo e tendo que lidar com comer com coisas que não são a comida da mãe. Não é aquela comida... E a comida brasileira é muito saborosa, é muito vasta, é muito diferente, e você tem muita variedade, né? Variedade de carnes, de frutas, de tudo, na verdade. Singapura e aqui na Nova Zelândia, a variedade é muito menor. Na Sim. Nova Zelândia, principalmente, né? Porque chega no inverno, ontem a gente foi no mercado e o quilo do limão já está $8. Mas ele vai chegar a $30 no inverno mesmo, né? Então, tomate, frutas, assim, vai ser muito caro, fica muito caro, então você não tem tanta variedade. Então, Singapura foi muito difícil. Aqui na Nova Zelândia já é muito mais fácil, porque a cozinha dele já é ocidentalizada. E aqui tem-se o costume de cozinhar, né? Em Singapura você come fora, ninguém cozinha em casa. Então, a maioria das minhas refeições, tirando a janta, que era mais uma refeição simples, era comer em restaurantezinhos locais, né? Eles têm certos tipos de restaurante, de praças de alimentação chamada hawker centers, que são centros de comida local financiado pelo governo. Então você come lá, é muito barato. Então um prato pronto é $3, $4, o que para Singapura é muito barato. Legal. Então você tem que comer a comida deles. Surgiu, você até comentou, né? A comida da mamãe. E a mamãe está ouvindo aí, já é uma comida da mamãe que está ouvindo aí. E é interessante isso. Mais uma dica que você está dando é a questão de as pessoas se preocuparem com a alimentação, que vai encontrar uma dificuldade na alimentação. Então, é a segunda dica, né? Para quem estiver assistindo, vai encontrar dificuldade na alimentação, tá? Tem que se reeducar, né? É importante que você saiba, ou que você aprenda a cozinhar algumas coisas, né? Legal. Porque você ir no mercado e comprar sua comida e preparar do seu jeito, sem dúvida vai ser muito mais saudável do que uma outra pessoa preparando. Uhum. Tem até uma história engraçada. Conte. Dessas praças de alimentação foi reformada e um dos donos desses restaurantes, ele estava muito bravo porque fizeram ele jogar fora o óleo de cozinha que ele tinha há 35 anos usando o mesmo óleo para fritar. Ele estava muito bravo, muito pé da vida, porque ele teve que jogar fora seu óleo de 35 anos. Ele só ia adicionando óleo e usava aquele mesmo óleo para fritar. A mãe está aqui. As mães do mundo devem estar assim, ó. 35 anos. Tinha mais idade do que você na época. Com certeza, era mais velho que eu. E eu comi muita coisa diferente. Eu comi olho de peixe, comi rã, comi cabeça de peixe. A cozinha deles, eles, principalmente nos países do Sudeste Asiático, eles comem qualquer coisa. Eles até brincam assim, se anda, eu como. Porque o que tiver, eles comem. A gente tem que estar notando isso, porque grande parte das pessoas, e eu estou aqui trabalhando, eu estou atendendo um rapaz que então, é uma das coisas que acho que quase todo mundo quer. Depois que eu me formar, eu quero ir embora do país, eu quero tentar uma vida lá fora. Só que as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão cultural do processo. Não é simplesmente fazer um bom curso, como você explicou, e sair e vou para lá. Então, de repente, eu comecei, quando você falou agora, comecei a imaginar 35 anos. Ou seja,
esse óleo estava para lá de ruim, né? Mas É, e quantas pessoas, né, durante quantas milhares de pessoas não comeram naquele, não comeram alguma coisa com óleo de 35 anos, né? Foi uma loucura. Bom, tem o seu lado as dificuldades, mas também tem os seus lados positivos. O que tem de positivo numa saída do país? Além daquela que você vai expandir seus horizontes, tudo. Fala um pouquinho também dessa parte do dia a dia das pessoas, dos locais. O que tem de bom aí? Quais são os benefícios, vamos dizer assim, de estar morando em outro país e trabalhando no outro país, né? sem considerar assim, experiência profissional, eu acho que pessoalmente é muito legal, né? Você aprende coisas novas, você abre a sua cabeça para experiências muito diferentes, conhece gente de muitos lugares diferentes e que tem visões de mundo diferentes da sua, né? Que podem te ensinam muita coisa, te fazem aprender muita coisa. Cultura, né? Você tem a gente tem uma imagem da cultura do Brasil, a gente enxerga lá a cultura da Ásia, mas quando você chega lá e vive lá por um certo período de tempo, você realmente experimenta a cultura, você consegue olhar o que eles têm e olhar o que eles têm de bom, que tem de ruim na cultura deles, né? Você tem oportunidades de viajar, de visitar lugares diferentes. Aqui na Nova Zelândia é muito diferente de Singapura, né? Foi uma mudança de 180 graus ali quase, porque Singapura é uma cidade extremamente moderna e inovadora, tudo funciona muito bem, tudo é muito polido, muito bonito, tem regras sociais super bem estabelecidas e pesadas, né? Não é permitido, tem multas severas para jogar lixo no chão, por exemplo. Ou até mesmo comer dentro do metrô, tem multa de $500 se você comer no metrô. Uf, É, aqui na Nova Zelândia, a gente brinca que a Nova Zelândia é um país que é uma cidade de interior. As pessoas são muito mais bem relaxadas, são muito mais abertas e amigáveis. Tem aquele clima de interior, assim, sabe? Pelo menos fora de Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia. Aqui para o sul, principalmente na Ilha Sul, as pessoas são bem simples, bem, bem mais soltas. Tanto que é comum que a gente inicie uma conversa com uma pessoa estranha e pergunte para ela qual que é a sua profissão, o que que você trabalha, né? O que que você estudou? Aqui não, aqui a primeira pergunta que eles fazem é qual que é o seu hobby, o que que você gosta de fazer, né? Porque todo mundo, o trabalho acaba, as pessoas saem do trabalho e vão andar de bicicleta, vão fazer escalada, vão fazer o hobby deles. E eles se definem mais pelo hobby do que pela própria profissão. e em Singapura já é bem mais profissional, né? É isso? Singapura, cultura bem chinesa de trabalho, né? Você trabalha para viver, vive para trabalhar e a questão financeira é muito mais importante para eles do que para para nós, brasileiros até, né? Eles trabalham realmente porque o foco de todo mundo é enriquecer e ganhar dinheiro. Bom, uma outra questão que eu acho que as pessoas gostam de saber é e como é que fica a questão emocional, a distância com a família, com amigos? Como é que fica tudo isso? Como, como, como é que você fez, né? Ou como você sugere que a pessoa tem que fazer, porque você tem essa É, situação. E hoje é nós estamos realmente, falando justamente, né? Eu e a sua mãe estamos aqui pensando nesse processo, né? Puxa, a é, gente tem dificuldade de fazer, mas como é que você conseguiu ou como você sugere para as pessoas que elas devem trabalhar essa questão emocional? realmente essa é uma das maiores dificuldades, né? Porque principalmente quando você está num fuso horário tão distante, você tem que realmente criar rotinas de entrar em contato com as pessoas com mais frequência. Então,
A tecnologia ajuda, obviamente, né? WhatsApp, grupo de amigos e videochamadas, essas coisas realmente ajudam, mas é realmente muito difícil. Você precisa fazer o esforço, né, de entrar em contato, porque é muito fácil você entrar em rotina, na rotina do trabalho, do seu dia a dia, ocupa muito da sua vida, né? Você vai trabalhar, vai no mercado, vai fazer comida, vai fazer essas coisas. Quando você vê o dia passa, você fala, putz, eu queria falar com uma pessoa, mas a pessoa está dormindo agora, eu não consigo nem passar. Uhum. Aqui na Nova Zelândia é mais difícil, porque o fuso horário é muito longe, é muito diferente. Então você tem uma janela limitada de tempo para poder falar com seus familiares, mas você tem que realmente ter essa rotina de falar com seus familiares e manter esse contato, porque você acaba perdendo esse contato, né? Principalmente com amigos, né? Amigo você acaba falando, às vezes liga para o seu amigo uma vez a cada 2 meses só, né? Uhum. Então, realmente muito difícil, né? Você tem que ter essa rotina tem que se esforçar para entrar em contato e tem que tentar manter essa proximidade. Bom, aí vem aquela questão que a gente sempre comenta, né? Quando tem que fazer uma comparação entre o país Brasil, as condições brasileiras de trabalho e tudo, e os países para onde você vai. Tá? Então, a gente sabe que há instabilidade em algumas coisas, né? E nós tivemos aqui, uma das coisas que a gente sente, tivemos um problema da Covid, né? Isso dificultou muito, né, as relações no mundo inteiro. Ah, essa questão da instabilidade política, financeira, econômica, do mercado de trabalho, tem alguma coisa que você possa dizer, olha, pai, lá em Singapura, nota 10, ou foi legal, e na Nova Zelândia, não sei o quê. Como é que você sentiu isto aí nesses dois lugares que você esteve? É difícil fazer essa comparação. Você, por mais que você possa tentar se adaptar ou conhecer, antes de você sair do Brasil, conhecer a cultura do local, você chega no lugar e descobre outras coisas, né? Então, tem muita coisa boa e ruim em todas as sociedades, e você vai acabar se deparando com coisas e pensar assim, putz, no Brasil a gente lida com esses problemas de maneira melhor. Ó, até mesmo na cultura do trabalho, assim, a gente lida com certas coisas no trabalho melhor do que em Singapura e na Nova Zelândia. Você pode dar um Então, exemplo para que a gente possa entrar, Gabriel? Alguma coisa por que exemplo, marcou você? em Singapura, a cultura de trabalho, ela é competitiva e combativa. Os chefes, a gente fala que os chefes gostam de jogar o blame game, que é o jogo da culpa, em português. Colocar as pessoas uma contra as outras, para eles dá a impressão de que vai trazer produtividade. Então, se você está competindo com seus colegas a todo tempo, você você está sendo mais produtivo, que simplesmente não é verdade, né? Pelo menos na minha experiência, não é verdade. Então, assim, demonstrar não falta de conhecimento, mas demonstrar que você não sabe alguma coisa, ou fazer perguntas, ou pedir ajuda, é um sinal de fraqueza. Uhum. No Brasil, é muito diferente, né? A maioria das empresas constrói uma cultura de trabalho de colaboração, né? Tanto que a gente usa a palavra colaborador. Sim. E é muito, vai ser muito mal visto se você perguntar ou pedir ajuda de um colega e o seu colega usar esse pedido de ajuda para te apunhalar pelas suas costas ou para te usar como pedestal para subir, entendeu? Nossa, que Né? Então, loucura. esse é um exemplo de cultura de trabalho em Singapura que é muito difícil lidar e, com certeza, é muito melhor no Brasil. Legal, Né? legal. Na Nova Zelândia, como é que é? Você está há algum tempo já na Nova Zelândia? É, Como é que tá? na Nova Zelândia é muito mais parecido com o Brasil. O neozelandês é um povo bem educado e bem amigável até, né? Eles são
bem receptivos também, né, que nem o brasileiro. Então, aqui é bem visto realmente. Você pede ajuda e é visto como um ponto positivo, porque afinal de contas você está demonstrando que você está querendo aprender, né? Legal, Então, legal. a cultura de trabalho aqui é muito mais próxima da nossa, é o oposto da de Singapura. As pessoas aqui são muito mais colaborativas. Legal. Bom, deixa eu passar. A sua mãe, Beth, quer fazer alguma pergunta, Beth, para ele? Eu gostaria de saber, ele comentou das dificuldades em sair do país, né? As exigências que se tem para um brasileiro sair do país e viver fora, né? Eu gostaria de saber as dificuldades de retornar para o país. Para você retornar para o país, eu acho que você tem que. Vai depender muito da experiência da pessoa, né? O que ela está procurando, eu acho que em questão de carreira e vida pessoal. Se ela está infeliz no país onde ela está, ou se ela tá com dificuldades, voltar para o país é sempre positivo, né? Eu sempre falo isso, né? Que voltar para o Brasil, ou voltar para sua terra natal, nunca é ruim. A maioria das vezes é bom. Mas acho que vai de cada pessoa pesar realmente a questão da carreira dele, se ela é, já vai conseguir se destacar um pouco mais no Brasil, ou já vai voltar com mais experiência e conseguir um cargo melhor, uma posição melhor, ou se ela realmente está dentro de dificuldade de viver no país, os negativos são mais que os positivos, né? Voltar para o Brasil é mais difícil porque você se acostuma com. Não é mais difícil que sair, né? Mas é difícil porque você acostuma com certas comodidades e certas qualidades de vida que um país desenvolvido te proporciona. Mas você tem que estar disposto também, porque no meu exemplo, numa posição de engenheiro, né, no Brasil você tem um destaque social muito maior, você ganha muito mais dinheiro em relação à média do país, né? E num país desenvolvido, e por ser um país desenvolvido, os salários são muito similares, né? Então você está numa posição social diferente da que você estaria no Brasil, talvez. Então, você quer dizer que há um achatamento maior nos países desenvolvidos com relação aos salários, é isso? Com certeza, né? Tirando certas profissões, né? Sim. Bom, uma das coisas que... Agora você está colocando as coisas só em termos profissionais, né? Agora, de um modo geral, acredito que as pessoas que saiam e que tenham intenção de voltar, elas podem querer voltar não só por uma questão profissional, né? Mas por uma questão pessoal. Então, nesse caso, você acha que tem dificuldades de retorno para o Brasil, uma pessoa que queira voltar, independente da questão profissional? Não, eu acho que nesse caso nem tanto, porque você está voltando para sua terra natal, você vai estar voltando para seus familiares, seus amigos, e a não ser que a pessoa more muito tempo fora do país, talvez ela até tenha dificuldade de se adaptar com a cultura brasileira de novo, né? Mas acho que nós brasileiros não temos essa dificuldade, né? Então, se você voltar para uma questão pessoal, é relativamente fácil, eu acho, né? Você está se voltando para sua terra, voltando para seus pais, para seus amigos. Legal. Deixa eu fazer agora uma pergunta que eu acho que, dentro daquilo que eu estava pesquisando também, o que eu senti é que, muitas vezes, Gabriel, não sei se isso é uma realidade para você, mas quando você tem no Brasil esses momentos de crise, de processo, a gente acaba perdendo, não é porque você é meu filho, mas isso vale para todos que saíram, grande parte, você acaba perdendo alguns talentos. Ou seja, se nós tivéssemos uma estrutura adequada, tudo no país, provavelmente você não sairia para ir para um outro país, para tentar a vida no outro país e ter uma
melhoria na sua qualidade de vida, qualidade profissional e etc. E tal, né? Você considera que também isso está acarretando, você vê grandes talentos aí nos seus colegas que saíram do país e poderiam estar construindo um país melhor aqui no Brasil? Você vê isso também, Gabriel? Ah, sem dúvida. Cada pessoa qualificada que sai do seu país de origem uma perda para o país, né? Realmente, a instabilidade política, a instabilidade econômica do Brasil, né? Não só a questão pandemia, mas a questão pandemia também, mas essa instabilidade acaba expulsando muita gente. Uhum. Então, isso acaba sendo atrativo para a pessoa querer procurar fora, trabalho fora. Então, com certeza, se a gente mudasse para uma estrutura um pouquinho menos instável politicamente, menos instável economicamente, voltar a crescer, voltar a ter crescimento econômico, né? Muita dessa gente vai querer voltar, muita dessa gente vai voltar. Vai ter mais trabalho, mais oportunidades de se construir uma vida melhor. A situação no Brasil hoje é muito, muito complicada, né? Os preços, a inflação das coisas é muito alta por causa de estabilidade política, econômica, por causa de pandemia. Aí, infelizmente, acaba se perdendo muitos talentos, realmente, né? Eu conheço muita gente, os meus colegas aqui na Nova Zelândia são pessoas excepcionais em termos de conhecimento técnico, né? Então, trabalharam 20 anos no Brasil, tinham cargos altos e acabaram saindo do Brasil, descendo de cargos, inclusive, em muitos casos, por causa dessa incerteza, que é ruim para o país, né? É ruim para o Brasil. Inclusive, agora surgiu uma pergunta aqui no Instagram, que a pessoa está me perguntando assim: você sentiu algum problema nos países que você esteve de... acho que caiu a ligação. Tá travando. Oi, pai, travou um pouco. Voltou. Você pode refazer a pergunta? Se você sentiu algum problema não é racismo, vamos dizer, de preconceito por ser brasileiro num dos dois países, aí tanto na Nova Zelândia quanto em Singapura, sentiu algum problema por ser brasileiro, ter um problema de preconceito? Sim. Acho que travou de novo aqui. Me ouvindo, Gabriel? Eu estou te ouvindo, mas tá. O teu pai não... Deu uma travada aqui de novo. Travou tudo. conecta direto, mas é que Tá. o nosso hoje está dando Tá. Você eu estou dificultoso. vendo e ouvindo muito bem. Agora eu estou vendo você, pai. Você pode repetir a pergunta? Posso. Se você teve alguma... A pergunta foi se você sofreu algum preconceito por ser brasileiro ou em Singapura ou na Nova Zelândia. Não. Preconceito assim, não, né? De certa maneira, na Nova Zelândia é um país muito misto, tem muita gente de fora, muita gente de fora. Eu tenho colegas de praticamente todos os continentes do mundo no meu trabalho, né? Então, aqui existe preconceito, existe racismo, existe com certeza, né? Mas, assim, por ser brasileiro, não. Singapura é um pouquinho mais velado, né? Se você fizer um comentário, às vezes se você fizer uma piada de mau gosto, assim, que às vezes o brasileiro faz, né? Você pode ser preso, né? Então, discriminação por religião, cor, origem, esse tipo de coisa, é crime realmente. O que isso gera é que gera grupinhos, assim, né? Então, existe muito preconceito velado, assim, sabe?
Muita discriminação por baixo dos panos. Mas, assim, por ser brasileiro, nesses 2 países em específico, não. Mas isso não é necessariamente a verdade para todo mundo, né? Eu não sofri esse tipo de experiência, mas pode ser diferente para outras pessoas. Legal. Olha, gente, as perguntas estão sendo legais. Eu não sei se sua mãe tem mais alguma pergunta. Eu estou aqui no Instagram também. As pessoas ouviram você e tal, né? Mas a gente já chegando já praticamente no fim do nosso bate-papo e eu gostaria de saber se sua mãe tem mais alguma pergunta, né? E quais seriam as suas dicas finais, Gabriel? Porque a gente está começando um trabalho bem legal e se alguém mais tiver alguma pergunta aqui no Instagram, vou deixar aberto. Mas vamos lá, Gabriel. Quais seriam os seus recados finais se tratando de desafios, porque o tema do nosso é desafios Desafios. para trabalhar em outro país? Se eu fosse dar uma dica para as pessoas que estão querendo sair do país, procurar, de certa maneira, objetivos positivos, assim, sabe? Procurar um objetivo positivo. Eu estou indo lá porque eu quero ter uma experiência, porque eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero viver, eu quero viajar. Porque eu vejo muita gente falando, eu saí do Brasil, porque o Brasil é uma porcaria, porque nada funciona, porque isso, porque aquilo. E você chega num país de fora e você aprende, e você descobre que tem muita coisa no Brasil que é melhor no Brasil do que em qualquer outro lugar. Então você passa a sentir falta de muita coisa que você está acostumado na sua vida, que você nem que você se dava por certo, assim. Você não se tocava que aquilo era tão importante na sua vida, porque fazia parte do seu dia a dia, e hoje não faz. Você tem que estar ciente que você, saindo do Brasil, você vai perder muita coisa. E você vai se deparar com muita coisa negativa, né? Então, tem que estar disposto, tem que estar ciente e disposto que você vai precisar aprender um pouco, você vai sofrer um pouco para se adaptar. E o principal é que, assim, se for ruim, se não gostar, se não estiver agradando, sempre pode voltar, né? Então, a experiência que você ganha sempre vai pelo menos te servir de lição de vida, talvez, né? Você vai aprender alguma coisa, experimentar alguma coisa diferente. Então, você tem que estar disposto a aprender estar disposto a aprender realmente, né? E mudar a sua maneira de ver as coisas, né? A vida fora do Brasil não é necessariamente fácil. É cheia de obstáculos, né? E é cheia de pontos negativos também. Eu conheci muita gente em Singapura que foi para Singapura por um motivo ou outro e acabava se fechando dentro de um círculo de brasileiros e passavam o tempo inteiro reclamando de tudo. Reclamava do país, reclamava da comida, reclamava... Olha, se você pode estar ganhando mais dinheiro lá, mas se você está realmente vivendo tão infeliz e reclamando de tudo e nada está te agradando, talvez seja melhor voltar, né? Então tem que realmente se desprender dessas travas e estar disposto a conviver vivenciar uma cultura diferente. Porque as pessoas fora do país, mesmo em países onde a cultura seja mais globalizada, Estados Unidos ou na Europa, ou o que seja, né? Tem coisas que as pessoas fazem, a maneira como as pessoas agem e falam que são muito diferentes da nossa, né? E vai dar estranheza, vai ser difícil, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, se colocar numa cultura diferente significa realmente viver essa cultura, né? Aí sim você pode pesar se você está se adaptando a essa cultura ou não. É muito difícil você se adaptar a uma cultura nova se você não está disposto a vivenciar ela de verdade, né? Você acaba ficando infeliz. Essa dica é fundamental, porque vai ao encontro, não de encontro, mas vai ao encontro que a gente sempre fala.
a gente tem que ter um objetivo em direção a e não em fuga. É, Se a gente em vai fuga, fugir de exatamente. alguma coisa, é melhor você continuar fugindo aqui dentro mesmo, você não precisa É, ir muito longe. Mas se você vai em direção ao objetivo, vai construir alguma coisa, saiba que vai ter a mudança, vai perder uma série de coisas, como você teve, e neste caso, no seu caso específico, e de muitos dos seus colegas, teve o caso da pandemia que fez com que é. você não pudesse nem nos ver mais, Nem né? voltar dava direito, né? Se você quisesse voltar, ia ser difícil. Mesmo abandonar as coisas e voltar para o Brasil seria difícil no meio da pandemia. Exatamente. Não Então, tinha nem voo. e tinha até uma série de situações que nós vamos fazendo. Bom, o nosso bate-papo aqui é justamente isso. A Hora do Café ao Vivo tem essa finalidade, de a gente entrar em contato com algumas pessoas, conversar com elas de uma maneira informal, e eu acho que, para quem vai assistir depois, nós vamos ter, você está passando dicas muito legais para todo mundo, tá? Você, como meu filho, eu quero agradecer muito este momento, que para mim foi muito bom. Obrigado também a Beth, minha esposa, que ficou aqui assistindo. Eu agradeço o pessoal, o professor Arthur, que ficou aqui. Tem um Arthur aqui, o professor Arthur, que ficou aqui até o final, né? A Zeusa também assistiu através do Instagram, né? A É. Zeusa é a sua noiva, que está aí com você. Então, para que a gente possa trazer para todo mundo essa Hora do Café, deem sugestões sobre alguma coisa, façam perguntas. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter um novo encontro, com um novo tema. Eu vou lançar o tema agora no domingo, para que as pessoas possam participar. São temas novos, bate-papo como esse que nós batemos, com pessoas que têm alguma coisa interessante para contar. Gabriel, meu filho, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um Tá? prazer poder bater um papo com vocês de volta. E vamos Amanhã a gente se esperar. fala de novo. Vai ficar gravado no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram também já está gravado, tá? Mas eu vou passar depois a mensagem toda. E se alguém tiver alguma pergunta, vai assistir depois, por favor, manda, eu passo para o Gabriel, ele, tenho certeza, responderá. Travou de novo. Um abraço para vocês, uma grande Sozinho lá. É, né? Acontece. Um grande final de sexta-feira para Pois todo é. mundo. Para vocês também. E até mais. Até a próxima Até. Hora do Café ao Vivo. Até mais, gente. A carinha dele ali, né? Tchau, Gabriel. Até Tchau, amanhã. gente. Um beijo. Até. Beijo. Tchau.